Olá, tudo bem? Eu hoje neste vídeo quero trazer dois temas bem distintos entre eles. Um, para falar dessa ideia do Flávio Bolsonaro de sugerir aos Estados Unidos que bombardeie a Baía da Guanabara, e outra em relação à questão do pré-sal. E a questão do pré-sal é muito importante também pelo seguinte, porque eu vou trazer aqui um argumento que ainda não vi ser utilizado por ninguém e que eu entendo que é um argumento definitivo em favor da exploração do petróleo. Assistam o vídeo até ao fim, porque vocês vão ver que, nesse caso específico, eu vou chamar a atenção de um aspecto que até pessoas que eu considero eh, extremamente inteligentes e com enorme capacidade de argumentação não se deu conta e que não tem a menor dúvida que é um argumento definitivo em favor da exploração do petróleo na margem equatorial. Mas vamos começar então pelo Flávio Bolsonaro. Se aquilo que ele propôs aos Estados Unidos que fizesse em território brasileiro, especificamente na Baía da Guanabara, sendo que ele é deputado federal do estado do Rio de Janeiro. E isto é extremamente importante, que os Estados Unidos atirem bombas, ataquem embarcações na Baía da Guanabara. Isto diz muito, não só em relação ao que representa a família Bolsonaro e especificamente, nesse caso, o Flávio Bolsonaro, mas inclusivamente os eleitores deles e em especial os eleitores do Rio de Janeiro. Eu classifico qualquer eleitor que depois dessa fala, já havia anteriores que justificariam isso, em que ele basicamente sugeriu a mesma coisa, mas agora ele foi bem explícito. Ele chegou a falar de inveja pelo facto dos americanos estarem a bombardear embarcações na Venezuela, ameaçar a Venezuela com um ataque direto ao país, inclusivamente dentro do território em terra, e não está a fazer o mesmo com o Brasil. Portanto, ele entende que os Estados Unidos devem bombardear o Brasil e devem invadir o Brasil. Ele já deixou isso claro antes e agora ele ainda deixou ainda mais claro. Ele falou especificamente, inclusive, em os Estados Unidos bombardear embarcações na Baía da Guanabara. Qualquer eleitor que depois disso considere boa ideia que o Flávio, votar no Flávio, é tão traidor da pátria e deveria ser, de alguma forma, tão condenado quanto ele. Reparem bem, se o Flávio Bolsonaro fizesse essa proposta, fosse ao contrário nos Estados Unidos, ninguém tem dúvida que ele hoje estaria preso, enfrentando um julgamento sobre que poderia levá-lo, inclusivamente, à condenação sob pena de morte. Isto é um crime gravíssimo de traição à pátria. No Brasil também é. Só que no Brasil, felizmente, no meu entender, porque sou contra a pena de morte, não existe a pena de morte. Mas esse crime é suficientemente grave para ele ter sido já detido e estar já a pagar e a ser julgado e certamente seria condenado por um crime que levaria a algumas décadas de cadeia. Porque é um crime gravíssimo contra a pátria sugerir que uma nação estrangeira ataque o seu próprio país dessa maneira. Não fazê-lo envergonha não só o Poder Judiciário no Brasil, mas envergonha, sobretudo, o Parlamento Federal, inclusivamente tudo que tem a ver com o quadro político brasileiro. Eu acho que é inaceitável que alguém possa continuar sendo aceite, participando do jogo político democrático, tendo declarações claramente no sentido de levar uma nação estrangeira a invadir o seu país, levar a um estado de guerra. Ou seja, o Flávio se coloca, se ele estivesse na Ucrânia, como o ucraniano que chama a Rússia para atacar o seu país. Imaginem só ucranianos a acenar aos russos para bombardear o seu próprio país.
O que o Flávio está a fazer é exatamente isso. Não tem nenhuma justificação ele ainda não ter sido preso e não estar a enfrentar um tribunal para ser julgado e certamente condenado pelo crime de alta traição à pátria. Isso, evidentemente, neste caso específico eu estou a falar do Flávio, mas o Eduardo já deu motivos para isso, o próprio Bolsonaro já deu motivo para isso, e há políticos ligados ao bolsonarismo que também já se expressaram dentro da mesma linha e que deveriam estar a enfrentar o mesmo tipo de julgamento. Agora vamos ao segundo tema que eu queria tratar e que tem a ver com a exploração de petróleo na margem equatorial. Eu recuso-me a falar margem do litoral ou da foz do Amazonas, porque isso leva as pessoas a acreditar que se trata de exploração próxima portanto, a foz do Amazonas, o que não é verdade. A exploração está a ser feita a mais de 500 km da foz do Amazonas. Já foi feito um conjunto de testes que inclusivamente mostra que em caso de acidente o petróleo nunca iria em direção à costa brasileira. Claro que eu não vou defender que o petróleo indo para outro território que esteja tudo bem, porque isso seria aceitar que no caso da exploração do petróleo que está a ser feito na Guiana, que venha para contaminar o território brasileiro, as margens do Brasil, e estaria tudo bem. E não está. E como não está bem para o Brasil, também não está bem em relação ao resto do mundo. Mas, como eu disse no início, eu ia trazer aqui um argumento que considero definitivo. E o argumento é o seguinte. A pergunta que tem que ser feita a quem defende a não exploração do petróleo por questões ecológicas é o seguinte. Se a Petrobras e o Brasil abdicar de explorar esse petróleo, vai reduzir o consumo de petróleo no mundo? A resposta é óbvia, é não. Então, se não vai reduzir o consumo de petróleo no mundo, quer dizer que outros países vão ter que ou manter a produção ou aumentar a produção para satisfazer esse consumo. Então eu pergunto, sendo a questão ambiental uma questão global e não exclusivamente do Brasil, uma vez que o CO2 que vai para a atmosfera, ele não fica ali situado a criar efeito estufa exclusivamente no Brasil, mas em todo o globo, eu pergunto, então, que diferença faz no Brasil explorar esse petróleo ou não? Eu vou dizer, existe uma diferença, só que essa diferença é favorável à exploração. É que a Petrobras é reconhecidamente a empresa, se não a mais segura, uma das mais seguras do mundo em termos de exploração de petróleos em águas profundas. É uma empresa que não tem um historial de contaminações em exploração. Por exemplo, no pré-sal não se conhece nenhum acidente que tenha provocado qualquer tipo de dano ambiental por parte da Petrobras. A empresa já demonstrou ter expertise mais do que suficiente para, no caso de haver um acidente, que isso é sempre possível que aconteça, não é pelo facto de nunca ter acontecido que não possa acontecer, de combater isto. Por outro lado, muito próximo dali, está sendo extraído petróleo. Petróleo esse que o Brasil não tem forma de controlar. O Brasil não tem forma de verificar e inclusivamente impedir as Guianas, o Suriname, a própria Venezuela, de explorar o petróleo na sua área ou submetê-lo, por exemplo, à fiscalização do IBAMA. O IBAMA não tem autoridade sobre as questões que têm a ver com o território de outros países estrangeiros. Ou seja, se esses países não tiverem a ter, e certamente não estão, a ter o mesmo nível de cuidado que é exigido da Petrobras, quer dizer que o risco de acontecer um acidente nessas regiões é muito maior do que haver na Amazonas. Por outro lado,
pelo que eu tenho, eu não tenho nenhuma experiência em caso de petróleo, mas eu tenho ouvido vários especialistas dizer que a Petrobras, em termos de exploração de petróleo, é das empresas cujo impacto que causa em termos de ambiente, em termos de mesmo do próprio processo, porque o processo de extração de petróleo de alguma forma impacta em termos de produção de CO2. A Petrobras está entre as empresas, se não a que menos contribui para esse efeito, das que contribuem menos. Nesse sentido, a Petrobras, ao abdicar dessa exploração, fazendo com que o mercado tenha que recorrer a outras empresas que não dão as mesmas garantias, é óbvio que o risco e a contaminação do ambiente será maior. Ou seja, tudo aponta para que explorar o petróleo pela Petrobras naquela região não só não é prejudicial ao ambiente, como é favorável à questão ambiental. Só não seria se houvesse uma forte demanda de petróleo e essa demanda para ser satisfeita dependesse da exploração da Petrobras. E a Petrobras, ao não explorar, obrigasse, de alguma forma, a que reduzisse o consumo. Ora, não é isso que acontece. O que acontece é que se a Petrobras não explorar esse petróleo, outras empresas vão ter margem para aumentar a sua produção e ter todos os benefícios. Ou seja, o Brasil ia ficar com o ónus, partilhar o ónus com o resto do mundo, abdicando do bónus. E o bónus aqui é evidente. São os bilhões de dólares que vão entrar no Brasil. E, sobretudo, para beneficiar um dos estados mais pobres do Brasil. É claro que muita gente pode questionar, e que garantias há que esse dinheiro indo para o Amapá, que isso vai contribuir para o desenvolvimento do país, isso não vai acontecer, não vai apenas gerar corrupção. Bom, em relação à corrupção, eu não tenho a menor dúvida que vai aumentar a corrupção no estado do Panamá. Eu não tenho disso dúvida nenhuma, porque acontece, e não é questão sequer brasileira, isso acontece em toda a parte do mundo. Esta coisa de dizer que a corrupção é uma coisa do Brasil, não é. Em todo o mundo há corrupção e há países que há muito mais corrupção do que no Brasil. Os Estados Unidos, por exemplo, eu acredito que se não tem mais, tem pelo menos tanta corrupção como no Brasil. Ela só não aparece porque muita da corrupção nos Estados Unidos, aquilo que é corrupção que não é corrupção, que não é considerado corrupção nos Estados Unidos, é considerado corrupção no Brasil e em quase todos os países do mundo. Por exemplo, quando uma empresa, por exemplo, já que estamos a falar de petróleo, do ramo petrolífero, apoia deputados abertamente e financia deputados abertamente, não é de graça que elas fazem isso. Em contrapartida, elas esperam, e não só esperam, elas obrigam, e isso nos Estados Unidos é perfeitamente normal, que esses deputados, uma vez eleitos, defendam os seus interesses. Ora, isto, em qualquer parte do mundo, é corrupção. Ela está a pagar um deputado não para exercer o seu mandato em defesa daquilo que é do interesse nacional, mas daquilo que é o interesse de uma empresa ou de um setor económico. Isto não tem outro nome, é corrupção. Podem chamar lobby, mas lobby é apenas um nome que dão para uma forma de corrupção evidente como essa. Então, aquilo que eu quero que vocês retenham em relação a este assunto é isto. O melhor argumento, o argumento mais eficaz para destruir a tese ambiental em relação à margem equatorial é demonstrando desta forma que se a Petrobras não explorar esse petróleo, ela não estará a contribuir em nada para a redução do CO2. Pelo contrário, muito provavelmente estará a contribuir para uma redução da emissão de CO2. Isso pode parecer contraintuitivo, mas se vocês entenderam bem a minha tese, aquilo que eu defendo, vocês certamente hão de concordar comigo. Que fica evidente que abdicar desse petróleo, além do Brasil abdicar de uma quantidade gigantesca
de fundos que, inclusivamente, poderão ser usados em grande medida para o processo de transição energética. A Petrobras pode usar, e aliás eu digo mais, deve usar esses recursos, e eu digo isso, eu sou acionista da Petrobras, não sou um grande acionista, mas sou um acionista que tem alguns milhares de ações da Petrobras, e eu defendo que a Petrobras até mesmo possa reduzir os dividendos. Reparem, como investidor, todos os investidores esperam receber o máximo de dividendos. E, sobretudo no meu caso, que quando aposto em ações de uma empresa, uma das primeiras coisas que eu tenho em consideração é a quantidade, os dividendos que ela paga. Eu, em relação a empresas que não pagam dividendos, eu apenas compro ações delas se vir uma perspectiva de crescimento bastante acentuado. Caso contrário, não compro ações de empresas que não pagam dividendos. Então, eu tenho todo o interesse que a Petrobras pague dividendos. Só que, como investidor de longo prazo, eu quero que a Petrobras dure muitos e muitos anos. Não só para mim, mas para, por exemplo, deixar aquilo que eu possa beneficiar desses ganhos para os meus filhos e para os meus netos. Portanto, eu tenho todo interesse em que esses dividendos aumentem. Mas se a Petrobras passar a distribuir menos dividendos e usar esses recursos para investir em energias renováveis, por exemplo, eu vou ter a perspectiva de que, ainda que amanhã os ganhos que a Petrobras venham a ter com a exploração do petróleo venham a ser reduzidos, eles passarão a ser compensados pelo setor energético. Ou seja, de certa forma, é como se eu tivesse a colocar a Petrobras não apenas como empresa ligada ao setor petrolífero, mas para o setor de geração de energia. É quase como se eu fizesse uma junção entre a Petrobras e a Eletrobras, por exemplo. Vocês entendem como é o meu raciocínio? É exatamente este. Eu quero que a Petrobras como um investimento de longo prazo. E depois, é evidente que esse dinheiro não irá servir só para isso. Não só para fazer crescer a empresa, mas isso tem toda uma consequência positiva para o país. Inclusivamente de dar margem ao governo, ao Estado, para reduzir ou pelo menos para não aumentar a carga tributária. Porque, sendo o Estado o maior acionista da Petrobras, e sendo que quanto mais a Petrobras ganhar, mais o Estado vai receber em termos de impostos pagos pela empresa, quer dizer que mais margem de manobra vai ter para, por exemplo, continuar a reduzir os impostos sobre o trabalhador, sobre aquelas pessoas que, como eu digo sempre nos meus vídeos, são os verdadeiros criadores de riqueza. Quem cria riqueza, eu digo isso em todos os meus vídeos e volto aqui a repetir, quem cria riqueza não é empresário. Quem cria riqueza é trabalhador. Você pode dizer, mas depende do dinheiro do empresário. E eu pergunto, e de onde vem o dinheiro do empresário, se não do trabalhador que, noutro setor, noutra atividade qualquer, gerou essa riqueza? Eu vou dar o meu exemplo, mais uma vez, como investidor da Petrobras. Eu recebo dividendos da Petrobras graças a quê? Graças ao trabalho feito pelos funcionários da Petrobras, produzindo riqueza que gera lucro para a empresa e que com isso é um benefício dos dividendos. A quem é que eu devo agradecer? A empresa? Não, aos seus trabalhadores. Porque até mesmo em relação... E quando eu coloco aqui os trabalhadores, eu não coloco apenas os trabalhadores que trabalham na área de produção. É evidente que esses são fundamentais. Como são fundamentais, todos os outros que trabalham na retaguarda, na gestão da empresa. Aliás, esses poderão ter um impacto muito maior, por exemplo, em destruir a empresa. Por muito bom, por mais extraordinários que sejam os trabalhadores da área de produção, se na área da gestão forem pessoas incompetentes, essas pessoas têm muito maior potencial para destruir uma empresa do que um grupo de pessoas mal preparadas que esteja na parte da produção. Até porque essas são facilmente... A sua incapacidade é facilmente detectada e facilmente poderão ser substituídas. No caso da gestão, não. Até porque esses é que têm o poder de decidir
quem entra e quem sai da empresa. Tendo esse poder, é claro que eles não vão se despedir a eles mesmos. Portanto, quando eu falo de trabalhadores, eu estou a falar de todo esse núcleo de pessoas que contribuem para a riqueza da empresa. Bom, eu acho que consegui aqui expor a minha tese, as ideias que eu defendo. Se você concorda com elas, dê o seu like. Se discorda, dê o dislike. Independentemente de concordar ou discordar, deixe o seu comentário. O que é que você acha? Em que é que você concorda comigo? Em que é que discorda? E como e que visão você tem dessas duas questões? Dessa questão relacionada com a alta traição da família Bolsonaro, e especificamente do Flávio Bolsonaro, e essa questão da exploração do pré-sal na margem equatorial. Fiquem bem, vemos no próximo vídeo.